Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Esse final de semana está sendo disputado o Grande Prêmio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, na cidade de Austin, no estado do Texas. É uma pista de 5.513 metros, o primeiro GP foi disputado em 2012 e desde então está sendo disputado nessa pista. O único ano que não teve foi em 2020 devido à pandemia. Os Estados Unidos têm uma tradição muito grande em automobilismo. A primeira vez que teve GP foi em 1908, ficou um bom tempo sem corrida. Teve época que a Fórmula 1 disputou corrida junto com as 500 milhas, né, os pilotos. E a partir de 1959 começou a ficar no calendário. E depois de um tempo, nos anos 80, teve algumas coisas, depois parou, voltou nos anos 90. Indianápolis ficou de 2000 a 2007 e desde então, a partir de 2012, está nos Estados Unidos, né, no estado do Texas. Essa pista só perde em número de etapas, né, porque são 9 corridas até agora no Circuito das Américas para o Watkins Glen, que teve 20. Tomara que continue, porque eu acho uma pista muito legal, uma pista bem rápida que tem vários pontos de ultrapassagem, principalmente na reta oposta. Tem curva de alta, de baixa, partes travadas. É um circuito bem seletivo. É de média, o grau de médio para alta, acho que é a dificuldade. Isso eu estou falando. Mas é uma pista que parece ser boa para os pilotos pilotarem. A galera gosta bastante. A classificação hoje foi com tempo bom. Normalmente lá em Austin a pista dificilmente tem chuva, não me lembro de ter chovido lá, porque corre nessa época do ano e mesmo sendo no Texas um lugar muito quente, mas realmente quando não tem Fórmula 1 dificilmente chove. O tempo é firme, pelo jeito a previsão também para a corrida vai ser desse jeito, então não tem nenhuma previsão de nenhuma novidade. Estava ventando bastante na hora da classificação, que poderia prejudicar os pilotos na hora de fazer as voltas. Mas é aquele negócio, né? O piloto tem que contar com isso. Ele é pago para exatamente ele fazer isso. Ele vai ter que se virar na pista para poder fazer o melhor possível dele e do carro. O Q1 começou com os pilotos indo para a pista da Haas, da Williams e da Alfa Romeo. 2 minutos após, os restantes dos pilotos foram para a pista, foram fazendo a volta mais rápida e não teve nenhuma novidade. Foi Red Bull e Ferrari andando na frente, logo na sequência com a Mercedes também, Alpine. E eles só fizeram uma tentativa. Então os pilotos da Ferrari e da Red Bull ficaram nos boxes, todo mundo voltou para tentar fazer volta mais rápida para ir para o Q2. E os eliminados na parte do Q1 foi Latifi em 20º, Schumacher em 19º, Ocon em 18º, Ricciardo em 17º, Magnussen em 16º. O Q2 começou com os pilotos nos pits, levaram de 2 a 3 minutos para poder ir. Quando eles foram para a pista, foram os da Williams e da AlphaTauri. Logo na sequência aí, os pilotos da Ferrari e da Red Bull fizeram os tempos rápidos. Quando eles foram para a pista, eles estavam muito próximos, não estavam muito distante. O único que teve problema foi o Vettel, que teve volta anulada no Q2. Eles estavam dando a vontade nos treinos deles, aí chega na classificação, a direção de prova fala que eles não podem passar dos limites de pista. Provavelmente deve ter sido estipulado isso mesmo. Eles, no treino livre, para não ficar perdendo tempo, deixaram que na classificação oficial teria a volta anulada. E de novo os pilotos da Ferrari e da Red Bull fizeram só uma tentativa, os outros pilotos foram para a pista de novo, e os eliminados na parte do Q2 foram Tsunoda 15º, Zhou 14º, que também teve volta anulada, Gasly 13º, Vettel 12º e Albon 11º. O Q2 já começou diferente, todos foram para a pista. Na primeira tentativa o Leclerc foi mais rápido, já entrou na casa de 1,34, com o Verstappen tentando fazendo a volta mais rápida, mas não conseguiu ser mais rápido que o Sainz, que fez um 34,7. O Hamilton, para surpresa que teve algumas atualizações no carro da Mercedes, fez um 34,9. O Verstappen ele fez um 35,0.
O Verstappen foi o primeiro piloto a fazer a segunda tentativa. Ele foi um pouco mais cedo, que ele fez uma estratégia diferente. Ele deu uma volta para aquecer um pouco mais o pneu. Tanto é que quando ele abriu a volta, já os outros pilotos que iam fazer a última tentativa estavam saindo, ele ficou junto com os outros. Ele tentou fazer a volta mais rápida, mas não conseguiu. O Leclerc fez uma volta voadeira, conseguiu fazer 1,34,4, porém o Sainz veio na última tentativa e fez 1,34,3, ficando com a pole position. E a classificação ficou com Sainz em primeiro, Leclerc em segundo, Verstappen em terceiro, Pérez em quarto, Hamilton em quinto, Russell em sexto, Stroll em sétimo, foi muito bem, Norris em oitavo, Alonso em nono, Bottas em décimo, Albon em décimo primeiro, Vettel décimo segundo, Gasly décimo terceiro, Zhou décimo quarto, Tsunoda décimo quinto, Magnussen décimo sexto, Ricardo décimo sétimo, Ocon 18º, Schumacher 19º e Latifi 20º. O Leclerc, o Pérez e o Alonso tiveram punições, então vai mexer na posição dos pilotos. Para mim, se não tiver nenhuma surpresa, vai ser a vitória do Verstappen. Vai ser interessante ver o Leclerc, o Pérez e o Alonso vindo de trás, então vai ter disputa na pista. Muito piloto vai ter que brigar para subir nas posições. É uma pista que, como eu falei, tem alguns pontos de ultrapassagem, principalmente na reta oposta. Ainda mais agora com esses carros que eles andam colados, provavelmente deve aumentar ainda mais a quantidade de ultrapassagem. Teve corrida às vezes que não teve muita, mas devido a esse novo formato dos carros, com esse novo regulamento, vão conseguir andar grudados, então vai ser mais fácil de tentar ultrapassar. E tomara que seja legal. Eu espero que ou Sainz, sei lá, outro piloto ganhe, porque o Verstappen tá prestes a bater o recorde de vitórias em uma temporada, que é do Vettel e do Schumacher, que estão com 13. Ele tá com 12 vitórias, então se ele já ganhar Austin, ele já vai empatar, porque vai ficando chato quando um piloto só ganha a corrida. Como eu disse no último vídeo que eu gravei com a vitória do Verstappen e o título assegurado no Japão. Culpa da Ferrari por ter feito má administração. Mas a Red Bull não teve culpa devido a isso. E também tem uma questão que também balançou a equipe, que foi a morte do cofundador da Red Bull. Eu vou colocar o nome dele aqui na descrição, que eu tentei gravar, mas não consegui. Ele faleceu hoje aos 78 anos. Foi um pouquinho antes, acho que do treino, no meio do treino. Ele estava lutando com câncer já tinha um bom tempo. A Red Bull que apareceu na primeira vez foi na Fórmula 1, né, no Motorsports, em 1989 com Berger, que ele é austríaco, o cofundador também é austríaco. E eu até vi a história recentemente, eu achei interessante a história. É aquela hora que o cara tá no lugar certo na hora certa, né, porque ele viu um asiático, não vou falar o nome do cara aqui, porque acho que, se eu não me engano, o cara eu não sei se é da Malásia, não vou falar besteira aqui. E ele se interessou pela bebida e que o cara tinha inventado, porque revigorava a pessoa na hora. E virou o que virou hoje em dia, né? Tem vários esportes, não é só a Fórmula 1, que ele tem duas equipes, na verdade, que a Red Bull é Toro Rosso, mas tem três equipes de futebol, uma na Alemanha, acho que nos Estados Unidos é do Brasil, e participa de outros esportes, principalmente radical. Bom, que Deus o tenha, deixou um legado, né, pro esporte mundial, e vai fazer muita falta para a equipe Red Bull, né? Amanhã espero que seja uma corrida bacana e que tenha bastante disputa. Para você que é novo no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Valeu, até mais, fui!